a gente precisa aprender a resolver questões de física. Como que a gente acerta mais questões de física? Melhorando a nossa habilidade, sabendo aplicar melhor essas ferramentas de resolução. Então o grande objetivo de hoje, que é o que eu quero que vocês prestem atenção hoje aqui, eu não vou focar muito nessa questão de organizar a resposta e tal. Eu vou focar mais nas ferramentas que eu estou utilizando para responder cada assertiva ali, cada pergunta, cada comando de questão, independentemente da questão. Tá? Então isso aqui é importante. Quais são as ferramentas que eu estou utilizando para resolver a questão? Isso é que eu quero que vocês observem. Dessa listinha que eu passei, se vocês não anotaram, dá para voltar o vídeo aqui, eu posso passar aqui também, vocês podem dar um pause no vídeo e anotarem. Dessas ferramentas aqui todas, tá? Eu não precisa, as ferramentas linguísticas não precisa, tá, galera? E as ferramentas matemáticas só se vocês quiserem. O meu foco hoje aqui é ferramentas da física, tá? Das ferramentas da física, quais são as ferramentas que eu estou utilizando para resolver cada questão? Então isso é importante. Se vocês quiserem, inclusive, colocar no chat quais são as ferramentas que eu estou usando durante a questão, então eu vou resolvendo a questão. E aí vocês estão vendo, tá usando tal ferramenta, tal ferramenta, tal ferramenta. Faz uma listinha e joga no chat. E aí a gente confere as ferramentas em cada questão, a gente vai conferir quais são as ferramentas que eu utilizei. Beleza? Bora? Vamos para a nossa primeira questão de hoje, que é essa daqui. Acompanhe comigo. Considere uma amostra de 2 mols de um gás monatômico, em que cada átomo possui uma massa de aproximadamente 7 vezes 10 na menos 34 gramas. Não, na menos 24 gramas. Isso. O gás pode ser tratado como ideal. Aí nós temos aqui 3 perguntas, e temos o note-a-dot, com o número de Avogadro, com a relação de Einstein igual a mc², e a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Beleza, então a gente tem que responder uma por uma. Já vou abrir aqui o espaço para a gente responder a. Então, vamos ler a. Determine a massa total do gás na amostra em gramas. Então nós temos 2 mols de gás. Deixa eu organizar essas informações. O que a gente quer é a massa total de gás. Tá? O que nós temos? Nós temos o número de mol, que é 2 mols. Tá? Nós temos a massa de cada átomo. Massa de cada átomo. Certo? Que é 7 vezes 10 na menos 24 gramas. 7 vezes 10 na menos 24 gramas. Estou só organizando as informações. Tá? Bom, se cada átomo tem 7 vezes 10 na menos 24 gramas, quantos átomos tem 2 mols desses? Tá? Mol vai nos dizer justamente uma quantidade. Então essa massa total vai ser dada pelo número de átomos vezes a massa de cada átomo. Certo? Então se a gente tem um átomo, nós temos um átomo, a massa total é 1 vezes isso aqui. Se a gente tem 2 átomos, é 2 vezes isso aqui. Como é que a gente faz para saber o número de átomos? O número de partículas que contém ali no gás? A gente vai utilizar o número de mol e o número de Avogadro. O número de mol multiplicado pelo número de Avogadro vai nos dar a quantidade de átomos que nós temos ali. Então a massa total vai ser o número de mol vezes o número de Avogadro. Vezes a massa de cada átomo. Tá? É isso. O número de átomos, ó, se 1 mol tem 6 vezes 10 na 23 átomos. Certo? Então 2 mols vai ser 2 vezes isso. 2 vezes o 6 vezes 10 na 23. E é isso que a gente vai calcular aqui. 2 vezes 6 vezes 10 na 23 vezes a massa de cada átomo. 7 vezes 10 na menos 24. Agora a gente resolve os números. 2 vezes 6, 12. Vezes 7, 84. Tá? 2 vezes 7, 84. Vezes 10 na quanto? Aqui a gente tem 10 na 23 do número de Avogadro. 10 na 23. E 10 na menos 24 aqui na massa do átomo. Bom, é um detalhe importante. Isso aqui é um número, uma quantidade. E aqui a massa de átomo vai ser em gramas. Certo? A gente entrou esse valor em gramas, a resposta vai ser gramas. Aqui a resposta, a unidade de medida que a gente, desse cálculo que eu estou fazendo é gramas. 10 na 23 multiplicado por 10 na menos 24, a gente mantém a base, 10 somos expoentes. 23 menos 24, isso aqui é menos 1. 84 vezes 10 na menos 1. Para arrumar esse 84 vezes 10 na menos 1, tirar esse 10 na menos 1, basta passar a vírgula uma casa para a esquerda. E aí, então, nós vamos ter 8,4 gramas. Essa é a massa total de gás que nós temos ali. Tá. Aqui, o nosso cálculo resultou em gramas, e vamos ver a pergunta. Se a pergunta pediu em alguma unidade especial. Determina a massa total do gás em gramas mesmo. Então, tá aqui a resposta. Eu vou identificar na resposta massa total igual a 8,4 gramas. Vamos para B. Está respondida A, de maneira bem objetiva. B. A energia interna da amostra, a uma temperatura de 300 kelvins, é de 7.500 joules. Quanta energia é preciso transferir para a amostra para que sua temperatura atinja 400 kelvins? 400 kelvins. Bom, então a gente precisa ver aqui uma diferença de energia de 300 Kelvin para 400 Kelvin. Tá? Em 300 Kelvin nós temos 7.500 joules. Então a gente precisa lembrar aqui da relação, aqui na B, da relação de energia. Tá? E calcular justamente a diferença de energia ali, entre essas duas temperaturas para essa amostra de gás. Então, a pergunta é, quanta energia é preciso transferir para a amostra? Então a gente precisa calcular uma diferença de energia interna. Essa vai ser a quantidade de energia. Tá? Como é que a gente calcula a energia interna de um gás monatômico? Então, a energia interna de um gás monoatômico. A gente calcula a partir desta relação aqui. 3 meios do número de mol, constante dos gases ideais, e temperatura. Então, se a gente for calcular uma diferença de energia, a gente vai aplicar aqui uma diferença de temperatura. Tá? Uma diferença de temperatura. Certo? Beleza. Então, vamos lá. É isso que a gente precisa fazer aqui. Então, uma variação de energia interna vai ser igual a 3 meios do número de mol, que se manteve o mesmo, constante dos gases ideais, que é o R, que é um valor constante, vezes a variação de temperatura.
Variação de energia interna é energia final menos energia inicial. Energia final menos energia inicial. Tá? Energia inicial é na temperatura de 300 Kelvin. Energia final é na temperatura de 400 Kelvin. Certo? Que é essa diferença de energia que a gente tem que calcular. Tá. Mas aqui, na verdade, a gente não precisa... Aqui, o que a gente quer calcular mesmo é essa diferença de energia. Aqui é 3 meios. Número de mols são 2 mols. A constante dos gases a gente não tem, então a gente vai ter que ver uma relação para ela. E a variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Isso é variação de temperatura. Lembrando que a temperatura final é 400 e a temperatura inicial é 300. Então a gente já sabe que isso aqui é 400 menos 300, que dá 100. Beleza, agora a gente precisa de uma relação para a constante universal dos gases, o R, que não foi informada, eu acho. Né? Não, nós não temos a constante dos gases. Então, a gente pode utilizar uma equação que aparece a constante dos gases, que é a equação de Clapeyron, ou equação de estado para um gás ideal, que é dada a partir da lei geral dos gases ideais. Então, a partir da lei geral dos gases ideais, a gente pode escrever que, ou então, dessa equação aqui mesmo, se a gente pegar a energia do gás, energia interna, quando o gás está a 300 Kelvin de temperatura, isso aqui é 3 meios, vezes 2 mols, vezes o R, vezes a temperatura de 300. E essa energia interna é de 7.500. Então a gente sabe a energia, 7.500, tá? 3 meios, vezes 2, vezes R, vezes 300. Daqui a gente tira a constante dos gases. Aqui, então, eu vou cancelar aqui esse dividido por 2, esse vezes 2. Vou isolar o R. Então esse 3, ó, vezes 300, esse 3, esse 300, eles vão ir dividindo. Tá? Então isso aqui é 7.500 dividido por 3 e também dividido junto o 300. O que dá para cortar mais aqui? Dá para cortar esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. Isso é o R. Então 75 por 3 vezes 3 dá 9, né? Então isso aqui é 75 nonos é a constante R. Beleza. E é isso que vem para cá então. 75 nonos. Então não precisou usar a equação de Clapeyron. A gente utilizou a equação da energia interna para quando a energia interna está relacionada à temperatura de 300 Kelvin. Beleza. Aí a gente volta aqui para a variação, que é essa variação de energia interna é a quantidade de energia que precisa para passar essa amostra de gás de um estado para o outro. Beleza, então aqui, agora a gente pode fazer alguns cálculos. A gente pode cortar esse 3 com esse 9, vai ficar 3. E aqui a gente sabe que é 400 menos 300, que é 100, né? Então, vamos ver o que sobrou aqui. Sobrou 75 dividido por 3 vezes 100. Foi isso que sobrou. 75 dividido por 3 vezes 100. Quanto é que vai dar essa variação de energia interna? Vamos calcular aqui. Isso aqui vai dar 7.500 dividido por 3. 7.500 dividido por 3, a gente pode fazer no cantinho. 7.500 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Baixou 1, baixo 5 agora. E aí dá 5. Então isso aqui é 25. Então, 2.500 joules, que é a mesma coisa que 2,5 quilojoules. Ou 2,5, isso aqui é 2,5 vezes 10 na 3 joules, que é 2,5 quilojoules. E a gente pode apresentar, então, esta resposta assim. Vamos ver se na pergunta tem alguma exigência. A energia interna de uma amostra é tanto. Quanta energia precisa transferir para uma amostra para que sua temperatura atinja 400 Kelvin? Então, qualquer uma dessas apresentações de respostas são certas. 2.500 joules, ou 2,5 kJ, ou 2,5 10 na 3 joules, tanto faz. Não foi pedido explicitamente no comando da questão uma unidade para a resposta, então qualquer uma dessas apresentações aqui serve, beleza? Qualquer uma dessas respostas aqui são equivalentes. Qualquer uma delas vai ser aceita como correta. E aí, vamos para C. Vamos ver a C. A descoberta de Einstein sobre a equivalência entre massa e energia é válida mesmo em fenômenos mais familiares, como o aquecimento em um fluido. Embora, nesse caso, o efeito seja muito pequeno para ser perceptível. Nesse contexto, calcule a variação da massa da amostra de gás do enunciado quando ela experimenta um processo de expansão ao longo do qual recebe 13.500 joules de calor do entorno e realiza um trabalho de 4.500 joules. Tá, então nós vamos ter aqui uma variação de energia associada a uma variação de massa. Deixa eu voltar aqui. Tá? E a gente tem que calcular justamente... calcular a variação de massa da amostra de gás. Tá? Então, como a gente tem aqui, a gente quer calcular a variação de massa dessa amostra de gás. Essa variação de massa vai sair da variação de energia igual a variação de massa vezes C ao quadrado. Tá? Se a gente tem que E igual a mc quadrado, uma variação de E vai estar associada a uma variação de M. A variação de M é o que a gente quer calcular, então a gente precisa colocar a variação de energia. Só que essa variação de energia, para esse gás, se nós temos que esse gás recebeu energia na forma de calor, recebeu quanto? 13.500. Então, recebeu 13.500 joules de energia na forma de calor, mas realizou um trabalho, então o trabalho realizado é positivo, realizou um trabalho de 4.500. 4.500 joules. Essa variação de energia para esse gás vai ser igual à diferença entre o calor menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, essa variação de energia vai ser 13.500 menos 4.500. Essa variação de energia, então, vai dar 9.000 joules. É essa variação de energia, de 9.000 joules, que vai estar associada a uma variação de massa, conforme a equação de Einstein. Só que o Czinho é a velocidade da luz no vácuo. Então, isso aqui é 3 vezes 10 na 8 ao quadrado. 3 vezes 10 na 8 ao quadrado. Beleza, agora a gente resolve. Isso aqui é 9.000. Variação de massa. 3 ao quadrado dá 9. 10 na 8 ao quadrado é 10 na 16. Tem que multiplicar os expoentes.
Beleza. Aí a gente passa isso que está aqui dividindo lá para o outro lado. Então é 9.000 dividido por 9 vezes 10 na 16, igual a ΔM. Então ΔM é esse 9, com esse 9 vai cortar, vai ficar 1. Tá? Então em cima ficou 1.000 dividido por 10 na 16. Então a gente pode escrever 1.000 vezes 10 na menos 16. E 1.000 vezes 10 na menos 16 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 13 quilogramas. Essa unidade aqui é quilograma, porque aqui entrou metro por segundo e aqui entrou joule. Então, quando a gente coloca aqui na energia, joule, coloca aqui na velocidade da luz, na rapidez de propagação da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, a resposta vai ser também na unidade do Sistema Internacional de Medida, quilograma. E essa é o nosso decremento de massa aí, tá? Ou o nosso incremento de massa, né? Vai aumentar essa quantidade de massa. Por isso que ela é imperceptível. 10 na menos 13 é 13 casas depois da vírgula, né? Então, a ordem de grandeza desse número é imperceptível, mesmo em quilograma. Em quilograma vai dar 10 na menos 10. E a gente mediu aqui, ó, a massa total de gás é 8,4 gramas. E, ao receber essa energia, essa massa vai aumentar, e vai aumentar, só que lá na 10ª casa depois da vírgula. Então, para nós aqui, na prática, não vai fazer diferença. Tá? A gente não, né, não vai usar balanças assim tão, com tanta resolução. Beleza? Respondemos A, respondemos a B, respondemos a C. Fechou aqui essa questão. Vou só adicionar as respostas aqui. 8,4 gramas. Então, na 8,4 gramas. Na B, 2,5 kJ. E na C, 1 vezes 10 na menos 13 kg. Fechou. Muito bem. Agora vamos lá. Que ferramentas que nós utilizamos para resolver essa questão? Vamos ver, a variação de energia interna e a variação de energia cinética, eu posso usar a fórmula mv² em alguma situação? Não pode. No caso dos gases ideais, aqui, no caso da energia interna para um gás monatômico, tá? Essa equação aqui, ela sai de um cálculo estatístico da energia cinética média de todas as partículas desse gás. Tá? Então, é uma energia cinética média de todas as partículas desse gás. Então, não dá para usar simplesmente mv² sobre 2. Não dá, porque qual é o valor V? A gente não sabe, porque assim, num gás que está ali, sei lá, 300 Kelvin, não são todas as partículas do gás que estão a 300 Kelvin. Cada partícula do gás vai ter uma quantidade um pouquinho diferente de energia, e quando a gente faz uma média da energia cinética de todas, e isso tem que ser uma distribuição estatística, a gente não estuda no ensino médio, a gente só estuda isso a nível superior, em cursos mais avançados de termodinâmica. E eu digo cursos mais avançados, eu estou falando de mecânica e estatística, tá? De mecânica e estatística. Quando a gente estuda mecânica e estatística dentro da física, isso é no final do bacharelado, no final do curso do bacharelado ou a nível de mestrado, é que a gente vai estudar mecânica e estatística, e essa parte de mecânica e estatística aí a gente aplica aqui numa distribuição estatística de energia cinética, e aí traz aqui para o cálculo da energia interna na termodinâmica. Então, na termodinâmica, esses cálculos de energia interna são feitos a partir de mecânica e estatística. Então, por isso que no ensino médio a gente só diz, galera, essa é a fórmula. É isso aí. Ah, professor, mas por que é essa fórmula? Porque se você quiser entender, você vai ter que ir para cursos mais avançados de física. Não tem outro jeito. Tá? Essa fórmula aqui ela não cai do céu. No ensino médio, ela cai do céu. Tá? Mas ela é dedutível. Se você pegar, por exemplo, livros de mecânica e estatística, ou melhor, livros de termodinâmica avançada, você vai ter a dedução dessa energia interna. Tá? Se faz assim, se usa mv² sobre 2, mas a gente tem que pensar que o mv² sobre 2 é para cada um dos átomos ali que pertence ao gás, para cada uma das moléculas de gás. Tá, só que cada molécula de gás não tem a mesma quantidade de mv² sobre 2. A gente vai ter uma velocidade, vai ter uma distribuição que é realmente estatística, uma relação que é realmente estatística, que cada molécula vai ter uma determinada quantidade de partículas do gás com diferentes quantidades de velocidades. E aí quando a gente, vamos dizer assim, coloca todas essas informações, a gente precisa de uma equação estatística para poder chegar nessa resposta aqui. Tá? Aí esse dividido por 2 vem do mv² sobre 2. Só que o mv² é número de mol, que está relacionado à massa, e o v², ou a velocidade média quadrática lá das estatísticas das partículas, vai ser representada aqui pela temperatura. Tá? Esse 3 aqui está relacionado aos graus de liberdade, que é o tipo de modelo de gás ideal que a gente está usando, que é um gás monatômico, que é tipo bolinha rígida, como se fosse bolinha de bilhar. Tá? Então é uma bolinha rígida de bilhar, então ela pode se movimentar para um lado e para o outro, para cima e para baixo, para frente e para trás. Ela tem 3 liberdades, né? 3 graus de liberdade. E isso aparece no cálculo estatístico. No cálculo estatístico a gente precisa saber para onde a partícula pode estar se movendo. Ela pode estar se movendo no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, enfim, né? Para um lado e para o outro, para cima e para baixo, ou para frente e para trás. Então ela tem 3 graus de movimento, 3 direções livres de movimento. Aqui está o N, que é o número de mol que está relacionado à massa. Constante dos gases ideais, que vai aparecer no cálculo estatístico também. Temperatura, que está relacionada à velocidade média das partículas, por isso que se a temperatura é mais alta, em média as partículas todas estão se movimentando com velocidades maiores. Essa é a relação do conceito de temperatura na termodinâmica. Tá? Então o conceito de temperatura na termodinâmica é um conceito muito complexo, porque ele está relacionado a uma média do grau de agitação ali, das velocidades de movimentos das partículas. Então quanto mais alta a temperatura de uma amostra de gás ideal, maior é a velocidade média de todas as partículas. Você vai reduzindo a temperatura, vai reduzindo também, as partículas vão em média se movimentando com menor rapidez, né? Com menos rapidez ou com menor velocidade. Então, aí tem menos energia guardada ali nas partículas. Tá? Então é isso. Para o modelo de gás monatômico ideal e tal, isso a gente só entende perfeitamente em cursos mais avançados de física, mas eu espero ter dado uma luz para vocês de onde vem isso. Tá? Isso aqui tem uma lógica, tem uma teoria por trás. Aqui a gente só aplica direto. Infelizmente, no curso de nível médio não tem como a gente mostrar isso, né? Tá? A gente não tem mecânica estatística no vestibular, tá bom, galera? Isso é conteúdo bem mais avançado, coisa de final, de metade final de curso de graduação ou até mesmo de mestrado, tá? Dependendo do curso de graduação, isso nem aparece, tá? Já vi outra forma que no lugar do N usa K. Pode ser, só que aí é assim, se botar o K no lugar do N, ó, se botar o
Ah, não, no lugar do R, né? No lugar do R. Se no lugar do R botar o K, aí aqui não é número de mol. Aqui vai ser número de partículas, número de átomos. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Esse N vezes R pode ser número, ao invés de ser número de mol e constante dos gases ideais, a gente pode trocar esse número de mol vezes constante dos gases ideais por número de partículas, ou número de átomos, vezes a constante de Boltzmann. Tá? Inclusive, o nome da distribuição estatística que descreve essa distribuição de velocidades médias ali das partículas de uma amostra de gás ideal, monatômico, blá blá blá, se chama distribuição estatística de Maxwell-Boltzmann. Olha só, estão aí os caras, né? Então, Maxwell-Boltzmann. Distribuição estatística de Maxwell-Boltzmann é tipo uma distribuição normal estatística. Então, entra aqui no lugar do N e do R, vai entrar número de partículas e constante de Boltzmann, ou número de mol e constante ideal dos gases ideais. A gente pode usar qualquer uma das duas que são equivalentes. No meu curso eu mostro isso, tá? NR e NK. Certo? Isso vale. Deixa eu até anotar aqui. Na termodinâmica, tá? Então, N vezes R é igual a número de partículas, eu vou deixar assim, vezes Kb. Tá? Essa é uma relação válida. O que é isso aqui? Isso aqui é número de mol do gás. Isso aqui é a constante universal dos gases ideais. Constante R, dos gases ideais. Tá? O que é esse N? Esse é o número de partículas. Ou de componentes, né? Número de partículas, ou moléculas, ou componentes. E esse Kb é chamada de constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Tá? É isso. Tem mais um detalhe aqui. Se a gente for usar o número de Avogadro, né? O número de Avogadro, que a gente usou aqui né? Isso aqui cai em prova. Isso aqui tem no meu material, tá, galera? Não sei se alguém já chegou nessa parte de lei geral dos gases ideais. Isso tem no meu material lá. N vezes NA, né? Para número de átomos. Então, o número de átomos é o número de mol vezes o número de Avogadro. Então, se a gente colocar aqui, ó, no número de partículas, tá? Esse número de partículas aqui, ó, é o número de mol vezes o número de Avogadro. Então, isso aqui, ó, esse Na, é o número de Avogadro. É aquele lá da química? É aquele lá da química mesmo, tá? Número de Avogadro. Então, se a gente substituir aqui número de partículas por N vezes Na, a gente vai ter número de mol dos dois lados. Aí vai cortar. Então vai sobrar R igual a número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann. Essa é a relação entre essas três constantes. Esse número de Avogadro a gente pode chamar também de constante de Avogadro. Tá? A gente pode chamar de constante de Avogadro. Deixa eu até mudar aqui, vou chamar isso de constante de Avogadro, vai ficar mais bonitinho. Essa aqui é a constante de Avogadro. E aí existe uma relação entre as três constantes, em que a constante R dos gases ideais é a constante de Avogadro, ou número de Avogadro, vezes a constante de Boltzmann. Essa é uma relação importante também. Tá? Certo? Beleza? Essa é uma relação entre essas constantes aqui que a gente pode mostrar. Isso eu mostro no meu curso na primeira parte de termodinâmica da LDI ou na primeira parte da aula em PDF da termodinâmica. Tá? Isso aqui é a parte básica de teoria cinética dos gases na termodinâmica. Ok? É o máximo que a gente vai no ensino médio. No nível médio, a gente vai no máximo aqui. Isso aqui a gente usa lá na química também? Sim, usa lá na química também. Não tem problema. É a mesma coisa. A gente está falando das mesmas coisas. Tá? Em termoquímica, a gente vai utilizar um pouco disso aqui também. Tá bom? Carlos, me diga se você entendeu. Beleza? Já vi outra forma que no lugar do N eu uso K. É só questão de nomenclatura? Não, então é esse K aqui. Deve ser a constante de Boltzmann, que é o K. Tá? Foi? Que ferramentas que a gente utilizou para resolver essa questão? Vamos lá. Que ferramentas? Agora ferramentas. Da listinha que eu passei. O que a gente utilizou aqui? Deixa eu voltar aqui na listinha. Da física, tá? Contexto do fenômeno. Então, ó, contexto do fenômeno a gente tem que usar nas três perguntas, né? E basicamente esse contexto aqui é da termodinâmica e aqui da relatividade, tá? Da teoria da relatividade de Einstein e também da termodinâmica. Então a gente tem aqui no contexto, na A, é o contexto da teoria cinética dos gases, termodinâmica, na B, pura termodinâmica, e na C, termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, com a equação de Einstein, que é da relatividade de Einstein. Então a gente tem esses contextos, contexto da termodinâmica e física moderna, um pouquinho de física moderna. Depois, então, usamos aqui contexto do fenômeno. Não precisamos fazer análise de proporcionalidade, fizemos análise de dimensionalidade. Qual é a unidade de medida das coisas que estão ali? Então, a análise de dimensionalidade foi muito importante. A gente fez aqui, ó. Aqui a gente fez análise de dimensionalidade, ou seja, qual é a unidade de medida dessa resposta. Aqui também a gente fez análise de dimensionalidade para apresentar a resposta de maneiras diferentes. E aqui também, a gente tem que saber que se a gente entra com joule para energia, com metro por segundo para velocidade, aqui vai elevar ao quadrado, a gente vai chegar na resposta em quilogramas do Sistema Internacional de Medidas. Certo? Então, usamos análise de dimensionalidade. Fizemos desenho esquemático? Não precisou. A gente usou direto a teoria dos gases. Leis e definições, aí sim, né? Usamos a primeira lei da termodinâmica, enfim, né? Usamos a lei geral dos gases ideais, as definições de energia interna e por aí vai, tá? As definições ali de número de Avogadro, essas constantes todas, certo? Não precisamos avaliar relações entre grandezas, nós aplicamos uma lei de conservação também, que é a lei de conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Não precisamos fazer interpolação de escalas, depois decomposição vetorial, nada disso, análise gráfica, cálculo de volume, áreas e volumes a gente não precisou fazer. Não precisamos identificar forças, nem analisar linhas de campo nem ordem de grandeza. Então foram essas 4 ferramentas que a gente utilizou aqui no exercício. Vamos conferir? Contexto do fenômeno, termodinâmica, lei geral dos gases ideais, teoria cinética dos gases e tudo mais, tá? E um pouquinho de física moderna. Tá? Na A, a gente usou aqui essa definição, onde a massa total vai ser o número da massa de cada átomo, tá? Então aqui é uma relação simples.
Aqui a gente utilizou daí a definição de energia interna, tá? Da energia interna para um gás monatômico. A gente tem que usar esses 3 meios de NRT. Usamos o cálculo da energia interna para calcular o R, colocar para cá, e aí calculamos a variação da energia interna pela variação da temperatura, já que o número de mol não variou. Tá? Se o número de mol tivesse variado, a gente teria que calcular também a variação do número de mol. E aí foi. Tá? E aqui a gente usou daí a equação de Einstein da relatividade e a primeira lei da termodinâmica, que é da conservação de energia. O gás recebeu 3.500 joules de energia na forma de calor, mas realizou 4.500 de trabalho. Quando o gás realiza trabalho, ele gasta energia, por isso ficou uma menos a outra, ficou 9.000 a variação de energia interna para esse gás. Feito, questão de termodinâmica, uma questão que não é fácil, segunda fase da FUVEST, então não é vida fácil aí, né? Quem vai para a FUVEST sabe que não tem vida fácil na FUVEST. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.